Bragantino 1, gol marcado por Arthur, Corinthians 0. A gente também acompanha Flamengo e Portuguesa do Rio pelo Campeonato Carioca. O primeiro jogo de Vitor Pereira com a força máxima no Flamengo, que vai disputar o Mundial de Clubes. No dia 28 de janeiro, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E logo mais, no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Ituano, e a Jovem Pan vai acompanhar tudo para você. A gente abre esse Canelada da Jovem Pan, edição especial, falando de Bragantino 1, Corinthians 0. Muito boa noite para você, Vampeta. Avaliação sobre esse jogo do Corinthians. Claro que é o primeiro jogo da temporada, ainda assim não foi um bom jogo do Corinthians, Vamp. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos, né? O primeiro jogo da temporada, né? Começando a temporada aí para todos os clubes não só de São Paulo, mas a nível de Brasil, por causa da Copa do Mundo, tiveram tempo de fazer uma pré-temporada, né? De treinar, de deixar seus jogadores condicionados, ter um pouco mais tempo junto, já que o calendário é muito, cada ano que passa é mais apertado para fazer uma pré-temporada. E esse ano os clubes brasileiros tiveram essa chance de fazer uma pré-temporada, né, por causa da Copa do Mundo. Corinthians e Bragantino aí, como ontem foi o Palmeiras contra o São Bento e o próprio Santos e Mirassol. No começo de tudo, o São Paulo joga logo mais, né, não apresentou um grande futebol. O Corinthians no primeiro tempo deixou a desejar, não criou quase nada. Segundo tempo um pouco melhor, mas a equipe do Bragantino, bem, o Arthur jogando muito, o Cássio também voltando, fazendo cada defesa, né? Resultado justo, né? Mas é um começo de temporada, onde o Fernando Lázaro chegou, apesar de já conhecer o plantel todo, agora numa incumbência maior como treinador mesmo, não como interino. O próprio Bragantino trazendo um caixinha ali, o português, e mudando sua filosofia, porque a temporada passada foi decepcionante, né? Não atingiu nem vaga para, se eu não me engano, para a Sul-Americana. Então atingiu vaga para a Sul-Americana, tá essa briga aí. O Bragantino melhor, o Corinthians se ajeitando, mas tem muita coisa ainda para essa temporada. Mas falando do jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians jogou muito mal. É aquela coisa, ontem até o Piperno comentava que essa é uma época difícil de se comentar futebol, porque as equipes ainda estão naquele ritmo, começando o ano, às vezes uma derrota para o Bragantino ou um empate ontem, o caso do Palmeiras, empatou com o São Bento, não significa muita coisa. Até o Santos sofreu na Vila Belmiro em dia de homenagens ao Rei Pelé. O Santos saiu atrás do marcador, um frango do João Paulo, que a gente sabe que é bom goleiro. Depois o Santos foi lá, buscou a virada. Nem sempre esses resultados significam muita coisa para o andamento do ano, da temporada, mas a gente tem que comentar. E o que a gente viu hoje foi um Corinthians, sobretudo no primeiro tempo, Vamp, muito lento na troca de passes, na armação. A primeira finalização do Corinthians aos 40 minutos do primeiro tempo, e o Cássio, mais uma vez, salvando esse Corinthians, Vamp. O Cássio muito bem, né? Se você pegar no coletivo muito abaixo, a gente sabe que é o primeiro jogo da temporada, mas no individual o Cássio foi o melhor atleta do Corinthians em campo. O Arthur também jogando muito pelo lado do Bragantino. Você pega ali o Bragantino, que tem uma temporada que é time de Série A do Campeonato Nacional, do Campeonato Brasileiro. Você tem ontem o Palmeiras, que enfrentou o São Bento, que provavelmente deve jogar Série D do ano que vem. O Santos já teve uma dificuldade maior com o Mirassol, é Série B do Brasileiro, né? Também tem isso. Então, quer dizer, tá tudo começando, mas a gente tem que comentar, né? A gente tem que comentar o que a gente viu. E no jogo de hoje, né, de agora à tarde, o Corinthians não jogou bem, principalmente no primeiro tempo, criou algumas situações no segundo tempo, chute de fora da área do Roger Guedes, o Duqueiroz, que foi vendido, já está indo embora para a Rússia, muito abaixo daquilo que ele apresentava com a camisa do Corinthians nas últimas 2 temporadas. Roger Guedes se condicionando, o ritmo de jogo, o Balbuena e Gil ali, o Fausto Vera saiu lesionado do tornozelo. Então, muitas coisas, né? Uma temporada que é longa, você tem aí, no primeiro semestre, o Campeonato Estadual, você vai ter a Libertadores aí praticamente final de abril para maio, né? Campeonato Brasileiro vem, Copa do Brasil, então tem muita coisa ainda para se ajustar, mas a gente tem que falar do jogo de hoje. O jogo de hoje, primeiro jogo da temporada, não jogou bem mesmo, né? O Bragantino foi melhor, mereceu a vitória, poderia ter sido mais se o Cássio não tivesse tão bem na partida, né? O Arthur jogando muito, meteu uma correria, muito habilidoso. Então a gente pode criticar pela partida de hoje, mas durante a temporada vai ter que melhorar muito. Não teve lá o Renato Augusto, que é o cérebro do meio campo, não jogou o Yuri Alberto, né? Então o Fernando Lázaro vai ter que
trabalhar bem mesmo essa equipe, principalmente na parte ofensiva, que hoje criou muito pouco. E lembrando, Corinthians hoje com vários desfalques, sem Yuri Alberto, sem Adson, Matheus Bidu, Romero, 2 reforços para a temporada. Yuri Alberto, que a gente pode considerar sim um reforço, o Corinthians acertou a permanência dele, a gente pode questionar os valores, os jogadores envolvidos, 6 no total, mas é um jogador de outro nível, Yuri Alberto, e quando ele estiver à disposição do Fernando Lázaro, eu acho que vai agregar bastante. Renato Augusto não jogou hoje. Renato Augusto, a gente sabe, ele manda e desmanda no meio de campo do Corinthians, joga muita bola. Então, o Corinthians entrou desfalcado, ainda assim, com peças que a gente sabe que peças que poderiam ter feito algo a mais nesse jogo, que poderiam, por exemplo, ter dado uma vitória ao Corinthians. É o primeiro jogo da temporada, a temporada 2023 só começando aqui na Jovem Pan. Gente, Fausto Favara falando aqui do Corinthians, você que soltou a voz nesse jogo, Bragantino 1, Corinthians 0, a gente acompanhou. Palmeiras 0, São Bento também 0. A gente acompanhou o Santos, você narrou esse jogo aqui na Jovem Pan, o Santos virou na Vila contra o Mirassol. É normal, Fausto, os grandes terem essa dificuldade contra essas equipes aqui do estadual de São Paulo, já no primeiro jogo, em começo de temporada? Dá até para falar que é pré-temporada, né? Porque os times ainda estão em ritmo de pré-temporada. Fausto? Pedro, um abraço para você, um abraço ao Vampeta. Como costuma dizer o nosso Mauro César, uma atuação pífia do Corinthians hoje. Nossa, mas que atuação desastrosa do Corinthians, de alguns jogadores corintianos. Duqueiroz, uma partida horrorosa do Duqueiroz. Júnior Moraes, uma partida horrorosa do conjunto corintiano, uma partida péssima. Se o Corinthians chegou em 2 oportunidades, foi muito nesse jogo. Ao contrário do que o Bragantino apresentou. O Arthur fez uma partida hoje gigante. O Arthur mostrou que é um jogador diferente, um jogador diferenciado. Logo, logo vão ter outras equipes buscando pelo Arthur. Aqui no futebol brasileiro, eu acho que o Bragantino ainda consegue lutar, né? Se não vier uma proposta assim que não dê para recusar, acho que consegue lutar com a maioria das equipes aqui no Brasil, mas o Arthur hoje mostrou ser um jogador muito acima da média, né? E o Cássio fez uma partida, o Cássio é como vinho, quanto mais velho, melhor. O Cássio salvou o Corinthians de ter tomado 3 gols hoje. Concordo com vocês, o Corinthians tem desfalques aí, né? O Yuri Alberto é um jogador que vai fazer a diferença nesse time do Corinthians, o Renato Augusto é um jogador fundamental nesse time corintiano também, mas o Corinthians poderia ter apresentado mais. Agora, com relação à sua pergunta, Pedro, que você falou de pré-temporada, eu até falei com o Vampeta durante a transmissão, nenhum time pode reclamar, porque os times tiveram o descanso da Copa do Mundo, né? Se a questão é cansaço, tiveram descanso de Copa do Mundo e tiveram um tempo suficiente de pré-temporada, né? E não foge muito de um Bragantino, não foge muito do tempo do Bragantino, né? Dos clubes do interior, pior ainda, porque os clubes do interior, na realidade, Pedro, é que eles vão montando e o elenco se forma em novembro, a maioria dos clubes do interior. Então não tem muita justificativa, pelo menos nessa temporada, para desempenhar um futebol tão pequeno como o futebol que o Corinthians desempenhou hoje. E eu queria até puxar esse assunto com o nosso velho Vamp, e a gente até falou sobre isso no intervalo do jogo, porque assim, é começo de temporada. Como disse o Fausto, todos os times tiveram aí um tempo de descanso e também tiveram o devido tempo para treinamentos, tal. Situação essa rotina atípica, né? Pré-temporada, exatamente. Quando a gente fala de futebol brasileiro, essas são as 2 principais reclamações dos técnicos, sobretudo, né? Tempo de treinamento e também tempo de descanso. Os times tiveram tudo isso. Agora está começando a temporada para os grandes clubes do futebol brasileiro e a gente vê jogador ainda se recuperar em departamento médico, reclamar de algumas dores. A gente vê, Vamp, os times fora do ritmo de jogo que a gente considera o ideal, o adequado. O que acontece, hein? Logo no começo do ano, no começo da temporada, será que já não era para todo mundo estar naquele ritmo, já naquele pique? Não, Pedro, é começo de temporada, né? Pelo menos teve o tempo necessário que todos os clubes pedem, todas as comissões técnicas pedem, seu departamento de fisiologia, tudo, 30 dias, teve mais de 30 dias por causa da Copa do Mundo, né? Aí teve jogos treino, a gente viu o Palmeiras jogando, o Corinthians fazendo jogos treino, e começou agora para valer.
Só que também, do outro lado, a equipe que o Corinthians enfrentou, o Bragantino, é um time de Série A, com jogadores importantes, jogadores comprados. Eu estava vendo ali o Juninho Capixaba, que o São Paulo queria, né? O Rogério Ceni queria para estar no seu plantel, estava ali. Quer dizer, não foi um jogo fácil também a de convir, porque o Bragantino, com seus investimentos, né? A gente jogou Libertadores, jogou Copa Sul-Americana, foi finalista de Copa Sul-Americana há menos de 2 anos, perdeu aí pro Atlético Paranaense. Então não foi um jogo fácil, uma equipe fácil. A gente vai cobrar um pouco da tarde de hoje a criação no setor ofensivo. Apesar de que o Yuri Alberto não estava, o Renato Augusto não estava. Isso conta muito. Mas a temporada é muito grande, é longa. Todas as equipes tiveram aí chance de fazer pré-temporada. A gente está vendo aí o começo dos estaduais, né? Algumas equipes começando com um time de juniores. A gente está aí numa Copa São Paulo, onde joga 128 equipes do Brasil todo o Brasil é representado por todas as regiões do país. E a gente viu o Flamengo ser eliminado, o Corinthians ontem foi eliminado da Copa São Paulo, jogadores importantes já nos juniores sendo convocados para a seleção, já fazendo parte do elenco profissional. Quer dizer, o próprio Flamengo mesmo foi eliminado, né? O Botafogo hoje, o Fluminense. Então todo mundo olha para os estaduais, mas eu gostei de uma coisa. Tive a oportunidade na minha carreira ser campeão paulista, campeão baiano e campeão goiano de estaduais, né? E eu gostei que a CBF fez, né? Pegou as federações do Brasil todo e a classificação que dá vaga à Copa do Brasil vai ser pelos estaduais, não vai ter mais aquele ranking, porque esse ano, se fosse pelo ranking, o Santos não disputaria a Copa do Brasil. E a gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição que vale muito, né, pro calendário, financeiramente, e vaga para Libertadores também. Então, está começando. Se foi um acordo político ou não, mas vai botar, em algum momento vai botar todo mundo para jogar. A cavalaria vai ter que ir toda. O Corinthians foi hoje com a cavalaria toda, lógico, o Renato Augusto não pôde, nem o Yuri Alberto. O Palmeiras ontem começou, eu estava olhando, o time titular todo do Palmeiras, né, o próprio Santos também. E assim vai não só pelos estaduais de São Paulo, mas os estaduais a nível de Brasil todas. Porque o que garante a vaga à Copa do Brasil é o time de Série A, pela colocação do brasileiro, da Série A e da Série B, e os estaduais também. Colocou lenha na fogueira. Lógico. Colocou lenha na fogueira aí pros estaduais, né? Pra dar um outro nível aí. Valorizou, né, os estaduais, né? Ah, sim, com certeza. O Tite que gosta de usar essa palavra, né? Nível de enfrentamento, né? Tal. Então, aí, agora vai todo mundo focar. Lá vem o vai Tite. todo Você mundo vai levar focar aquelas conversas bonitas. E o Fernando Lázaro que trabalhou com o Tite. Tomara que ele não venha dar entrevista igual a ele. Chegou a trabalhar, inclusive, nesse período de Copa do Mundo, não durante a Copa, mas sim na preparação do Brasil, no pré-Copa do Brasil em Turim. Aí recebeu o convite do Corinthians, retornou ao Brasil, acertou contrato e tá aí, dirigindo a equipe do Corinthians. Corinthians hoje, Fausto, que se não fosse o Cássio, o prejuízo seria ainda maior. Nossa Senhora. O prejuízo seria muito maior. O Cássio fez 2, 3 grandes defesas, tivemos bola no travessão. Eu até entendo isso que o Vampeta falou a respeito do adversário, mas o que me chamou a atenção foi o fraquíssimo desempenho do Corinthians, né? O desempenho do Corinthians foi péssimo hoje. O Corinthians não jogou bola. O Duqueiroz, que vai sair em julho, a gente até brincou com relação a isso durante a transmissão. O Vampeta falou, vendeu tchau. Não adianta, a cabeça do cara aí, Vampeta, a cabeça do cara não adianta mais aqui. Pega logo o pacote. O Duqueiroz jogou umas 3, 4 bolas, derrubando barraquinha fora do Nabi Abichedi. Foi um negócio assim horroroso. Então, pro bem dele, né? Até o contrário, viu, Pedro? Se de repente o Duqueiroz começa a jogar um absurdo, como é que faz? Como é que faz pro cara ir embora depois no meio do campeonato? Então entrega, vai embora. É normal isso. O Corinthians hoje, eu sei que é início de temporada, eu acho que a gente tem que ter calma. Vão ter jogadores aí que vão entrar nesse elenco, mas hoje o Corinthians não jogou absolutamente nada. O Santos ontem foi inferior ao Mirassol e ganhou o jogo. Foi inferior ao Mirassol e ganhou o jogo. Mas hoje o Corinthians não se deu o trabalho de tentar ganhar o jogo. Então, isso me chamou a atenção no jogo de hoje. Como diz o Vampeta, não teve nenhum tipo de armação pro ataque do Corinthians hoje. Nova temporada, mas os mesmos problemas de sempre no Corinthians. Não conseguiu o resultado fora de casa e levou um gol numa falha do Cantígio. De novo, o Cantígio perdeu a bola e gerou o lance do gol do adversário. O Fausto Vera saiu machucado, né? Torceu o tornozelo, o Cantígio que tinha perdido espaço na última temporada, né? Entrou no jogo, errou,
né? Um erro ali. Mas a qualidade do Arthur, o que o Arthur já tinha feito antes, né? Já merecia com que o Bragantino tivesse o time placar, é entrosado, né, Vamp? Chegou jogadores novos também, mas a qualidade de jogo, principalmente do Arthur, fez a diferença de um lado e o Cássio do outro, para que não perdesse demais. E Fábio Piperno, muito boa noite para você. O Corinthians começa a temporada com derrota em Bragança Paulista. É aquilo que eu comentava. Primeiro jogo da temporada, né? A gente tem que sempre dar aquela suavizada, tal, aquela relevada, né, Piperno? Mas, ainda assim, os mesmos problemas. Cantígio perdendo a bola, gerando o gol do adversário e o Corinthians perdendo um jogo longe dos seus domínios, longe de Itaquera. Boa noite. Boa noite a todos, Vampeta, Pedro, grande Fausto. Um abraço ao nosso amigo, a nossa audiência, tudo dentro daquilo que, se a gente voltar 24 horas do tempo, né, é mais ou menos o que foi dito, foi falado aqui ontem. É um momento em que os times grandes, esse vai ser o momento de maior dificuldade de todos os times grandes aqui do futebol brasileiro. Por quê? Porque primeira, segunda, terceira rodadas de início de temporada são sempre assim, os times... Todo mundo, né, joga muito menos do que pode. E o Corinthians ainda teve uma agravante em relação aos outros grandes. O Corinthians estreou contra um outro time de Série A de Campeonato Brasileiro, fora de casa. Então, gente, resultado normal. Não tem nada de atípico que tenha acontecido nesse jogo de hoje. Foi tão normal o Corinthians perder nessa estreia fora de casa contra o Bragantino, como o Palmeiras ontem empatar em casa. Os times estão voltando de férias. Então não tem nada de excepcional. Eu acho que o Corinthians começa um trabalho, um novo técnico, tudo diferente. Não foi um time brilhante em 2022 e, portanto, não daria para imaginar que fosse ser agora um time tão diferente daquele. Eu acho que a gente vai ver esse tipo de tropeço ainda com alguma frequência no mês de janeiro, e eu também acho, assim, honesto, bem razoável, dar esse resto de mês aí de prazo para que todo mundo tenha aí os seus ajustes e aí sim para que a gente possa cobrar um pouco depois. Ô Pedro, eu acho que o Piperno, numa das ondinhas do final do ano, ele fez uma promessa que seria bonzinho, não é possível. Não. Porque ontem ele já passou o pano, e tá certo, eu concordo com relação a isso. Mas, Piperno, o desempenho hoje do Corinthians foi um negócio assim, você tem que ter voltado a treinar ontem para fazer o que o Corinthians fez hoje. Ou só eu que vi o jogo de hoje dessa maneira. O Corinthians hoje não conseguiu dar um passe correto. O Corinthians não chegou a gol. O Edu Queiroz, as bolas que ele chutava foram todas para fora do estádio. E o Bragantino teve o mesmo tempo que o Corinthians. O time do Corinthians não mudou tanto. O Bragantino mudou o treinador. O Corinthians mudou o treinador. Então começa... Não, o Corinthians voltou. O treinador do Corinthians... Já era da casa. Eu sei, mas assumiu como, de fato, treinador agora mesmo. Sim, mas ainda tem essa vantagem. Já era da casa, já conhecia ali o esquema do Corinthians. Eu me assustei muito com o que eu vi do Corinthians hoje. Uma coisa, Piperno, eu acho que é assim, a vitória, se o Corinthians empatasse hoje ou vencesse o jogo diante do Bragantino, seria um resultado enganoso. Seria um resultado enganoso, porque o torcedor do Corinthians ia ficar naquela, do Corinthians que usa muito, né? Esse é o jeito do Corinthians, eu até brinco nas transmissões, esse é o jeito do Corinthians vencer, no sofrimento. Mas hoje, não achei ruim o Corinthians perder, não, para o Corinthians já ligar o sinal de alerta logo na primeira rodada. Mesmo com desfalques, tem que ligar o sinal de alerta sim. Vai ter um jogo contra a Água Santa na quarta-feira jogando em casa, vai ter que ter um desempenho melhor, vai ter que jogar melhor, porque hoje o que eu vi do Corinthians foi diferente do que eu vi do Palmeiras, né, com o empate diante do São Bento. O próprio Santos, que o Mirassol foi melhor, mas conseguiu a vitória, e a gente vai aguardar o São Paulo aí para ver o que o São Paulo vai apresentar. Mas o que eu vi do Corinthians hoje, entre esses três times que eu vi jogar, foi o pior desempenho de todos. Fausto... Mas eu admiro que você esteja começando o ano de maneira tão pacífica assim. Nilson César disse que Fábio Piperno é o senhor elegante, porque ele sempre toma cuidado para não bater daquele jeito. Um grande abraço para o Nilson César, um dos ídolos da narração que a gente tem. Ô Nilson, então eu queria dizer para você o seguinte, Nilson, eu tenho um amigo, eu não vou citar quem é, não, uma vez ele foi extremamente deselegante comigo em rede social. Sabe por quê, Fausto? Uns 2, 3 anos atrás, estava na primeira, segunda rodada de campeonato. E aí... Mais um pouco. Eu escrevi um post no
no Twitter, falando exatamente o que eu falei ontem e hoje. Aí o cara, você sabe qual foi a resposta atravessada que o cara me deu? Então não aparece para trabalhar em janeiro se você não quer criticar. Eu falei para ele, se meu chefe quiser me dar férias, vai, beleza. Uma esticadinha, né? Porque, assim, não existe time no mundo que comece o ano jogando bem, ou pelo menos jogando naquele padrão que a gente espera. Tudo bem, você, enfim, mencionou o jogo ruim que o Corinthians fez. Então, mas aí que tá o negócio. O fato do Corinthians ter jogado mal agora também não surpreende se a gente levar em conta aquilo que o Corinthians mostrou no fim do ano passado. É um Corinthians com problemas sérios. Eu acho que, assim, tomara que o Fernando Lázaro consiga resolver. Agora, eu também acho que tem como atenuante o fato de que o Corinthians enfrentou um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Isso também faz com que o Corinthians tenha tido um adversário mais difícil que os outros. Eu estou muito ansioso para ver o trabalho desse português do Bragantino, Pedro Caixinha, porque ele andou fazendo uns trabalhos muito bons, especialmente no México, lá no Santos Laguna e tal. Então, assim, é um cara que conhece futebol.